irmãos, a nossa sequência expositiva aí no livro de Romanos, a qual nós havíamos parado um mês, mais ou menos um mês, um domingo atrás, né? Meus irmãos, o texto que nós vamos meditar hoje, do verso 5 até o verso 15, para que nós vamos ter tempo para isso. Então vamos fazer a leitura desse texto. Se os irmãos puderem se colocar de pé, vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 10, verso 5 até o verso 15. Estão divididos nos três, certinho? Falando sobre a condição passada de Israel. Israel, quem foi povo de Deus, aqueles que foram escolhidos, como se desenvolveu a eleição, e aqueles que não são de Deus. Uma frase, um texto, um versículo que ficou muito forte ali no capítulo 9 é: nem todos de Israel são israelitas. Estamos no capítulo 10. Capítulo 10, Paulo está tratando sobre a condição presente de Israel, a condição de judeus que rejeitaram o Senhor e se encontram numa condição muito delicada. E no capítulo 11, se nosso Deus nos permitir, nós vamos falar e ver o que Paulo está falando sobre a condição futura de Israel, ou seja, o que vai acontecer com Israel. Aqui, meus irmãos, no capítulo 10 de Romanos, nós meditamos até o verso 4. Como o contexto do capítulo 10 é a situação presente no povo judeu, ou seja, a condição atual daquele povo, Paulo mostra nos 4 primeiros versos, aqui no capítulo 10, o que os judeus fizeram para estarem tão distantes de Deus. A tônica desses 3 primeiros versos se encontra no verso 3. Rejeitaram a justiça de Deus. O que é isso? Eles rejeitaram a justificação pela fé e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um povo que está esperando milenarmente pela promessa do Senhor Deus, e quando chega Cristo, quando chega o Messias, eles olham para aquela mensagem e olham para a pessoa de Jesus. Não, isso não serve para nós. Isso foi o que nós vimos até agora. Nesses 3 capítulos, isso foi o que nós vimos até agora nos 4 primeiros versos do capítulo 10. Nós vimos hoje, meus irmãos, o verso 5 de forma específica até o verso 15. E ainda tem do verso 16 ao verso 21, mas o tempo não vai nos permitir. Do verso 5 ao verso 15, Paulo vai tratar algumas coisas muito importantes aqui. Olha só. Paulo mostrará o contrário dessa situação, ou seja, Paulo agora vai instruir a igreja de Roma o contraditório do que os judeus estavam crendo e vivendo. O que Paulo vai instruir a igreja de Roma aqui? Paulo vai instruir sobre a fé, dizendo assim: o que vocês, judeus, estão fazendo, estão vivendo, estão praticando como aquilo que vocês acreditam que é certo, são as obras da lei. Eu digo totalmente o contrário. O que tem que ser correto e aquilo que é base de fé de vocês é a fé. A fé na pessoa de Jesus Cristo. E a fé na pessoa de Jesus Cristo que deve ser a câmara de vocês. E por que Paulo vai instruir de forma muito intensa aqui os irmãos da igreja de Roma? Certamente na igreja de Roma existiam pessoas que lutavam ali pelas obras da lei, os costumes, como em todas as outras igrejas do primeiro século. Os judeus ainda batiam muito forte ali entre os irmãos convertidos a necessidade de observância da lei, a necessidade da observância das festas, a necessidade de olhar para todos os escritos de Moisés, até o ponto que acreditava-se na necessidade da circuncisão. E Paulo aqui está dizendo: não. Todo relacionamento, toda perspectiva de salvação está envolvido na fé. Todo o ensino e respaldo que Paulo está tratando nessa igreja ali em Roma, irmãos, está nos antigos textos,
nos livros do Antigo Testamento. O que isso significa? Paulo não está falando aqui com os irmãos coisas da sua cabeça. Paulo não está falando aleivosias ou qualquer coisa insignificante. Não. Tudo que Paulo vai estar tratando vai ser com respaldo no texto do Antigo Testamento. Não sei se os irmãos lembram, mas nós já vimos falar que Paulo é um pai de um teólogo. E você um pai de um teólogo, ele quando fala, ele sempre procura se respaldar biblicamente com textos antigos para que tenha respaldo, solidez e confiança da sua comunidade leitora, para que ele possa trazer uma argumentação sólida sobre os aspectos da fé. Então, por isso, meus irmãos, eu quero voltar aqui para vocês e vermos aqui do verso 5 ao verso 8. Do verso 5 ao verso 8 do capítulo 10, Paulo vai utilizar aqui, vai trazer dois textos do Antigo Testamento para que ele possa respaldar o que ele vai começar a ensinar aqui para essa igreja, contradicando as obras da lei, os costumes e evocando a necessidade da fé. Dois textos que Paulo levanta aqui no Antigo Testamento são textos mosaicos, Levítico, capítulo 5 e Deuteronômio, capítulo 30, verso 12 ao verso 14. Os irmãos observam que do verso 5 ao verso 8, Paulo agora vai falar da seguinte forma: a demanda salvífica, o relacionamento com Cristo é muito básico, ele é muito simples, não tem nada difícil demais para que vocês se assustem, porque a fé é algo simples, ela não é um bicho de 7 cabeças. Vocês vão observar, se nós lembrarmos aqui dos evangelhos, por causa dos fariseus, o relacionamento com Deus se tornou uma coisa difícil para caramba. Os caras tinham que jejuar várias vezes. Os caras pregavam e oravam na beira das esquinas e eram tidos como pessoas sábias demais, porque eram orações feitas com muita capacidade de oratória. Eles andavam com filactérios alongados, meus irmãos, e colocavam eles com um título visível de santidade, a qual os homens não tinham. E tudo isso fazia com que o devoto ao Senhor, o judeu comum, olhasse para essa realidade e desanimasse. Se tudo isso é necessário para ser de Deus, para ir com o céu, nós estamos lascados, literalmente lascados. Esses homens são santos demais. E nós, limitados, pecadores, infiéis, cheios de necessidade. Olhamos para os dias de hoje, não é tão diferente. Observe como é que é a exigência para sermos de Cristo. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante. O rapaz disse assim: eu provo para vocês que vocês não têm relacionamento com Deus, que vocês não têm Deus. Porque se ter Deus é estar nessa condição ruim financeira que vocês estão, contraria tudo que as Escrituras falam. Mas o cara que está apertado financeiramente, quando ele olha para uma situação dessa, ele fala assim: é verdade, eu não tenho relacionamento com Deus. A crônica do relacionamento de Deus hoje são os sucessos pessoais. A crônica daquele que é salvo é por causa das conquistas. Você quer aglomerar uma coisa ou outra. E quando olha para a realidade de réus mortais como nós somos, é difícil, irmãos. Paulo aqui no verso 5 ao verso 8 fala o contrário. Não precisa nada disso. Os passos da fé são totalmente simples. E aqui nós encontramos Paulo de duas citações. Paulo cita Levítico 18:5, onde Moisés pega o povo que está saindo do Egito, que saiu do Egito. E aqui nesse momento, esse povo saiu do Egito, ele está cercado de uma manada de costumes do Egito. E Moisés fala para esse povo assim: meus irmãos, se apeguem na lei de Deus para que vocês possam viver de forma correta e abandonem todas as práticas erradas do Egito. A lei do Senhor era referência daquilo que era certo, para que eles pudessem agradar a Deus e abandonar as idolatrias, as prostituições, as promiscuidades. A referência da lei do Senhor, que Paulo viu todo o texto.
capítulo 30, verso 12 ao verso 14. Moisés dizendo para o povo que eles não necessitavam ir às alturas ou ultrapassar os mares para alcançar a palavra. Segundo Moisés, a palavra do Senhor estava próxima, acessível a todos. A palavra simplesmente estava na boca e no coração de quem quisesse. Moisés chega numa situação em que provavelmente no Antigo Testamento, quando o povo peregrinava, o povo chegava e era um assunto comum entre eles, capaz de viver a lei do seu edifício, encontrar sobre a lei do seu edifício. Para que nós possamos ter graça de Deus, nós temos que ir ao céu para trazer essa lei. Ou então tem que ter alguém que tenha coragem e capacidade suficiente para ultrapassar o mar para trazer essa lei até aqui. Moisés, dentro desse contexto, ele fala assim: não preciso de nada disso. A lei do Senhor está aí diante de vocês. No coração e na boca. Porque com o coração se queremos essa lei, e com a boca se professa. Por quê? É simples. São dois textos que Paulo está tratando e trazendo para a realidade para que ele possa aplicar, fazendo a interpretação. Detalhe importante: Paulo cita o texto fazendo um importante significativo na modificação. Moisés fala a palavra em Deuteronômio. Paulo vai usar o Cristo. Vamos olhar lá? Deuteronômio capítulo 30, verso 12 ao verso 14. Deuteronômio 30, verso 12 ao verso 14. Olhem na Bíblia de vocês. Não está nos céus para dizer-lhes: quem subirá por nós aos céus, que não traga e não faça ouvir, para que a cumpramos. Nem está além do mar para dizer: quem passará por nós além do mar, para não traga e não faça ouvir, para que cumpramos. Agora no verso 14: pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir-se. Moisés deixa claro para a sua comunidade de povo aqui que a palavra de Deus, a lei de Deus, está muito próxima, ela não está distante, ela está aí na sua boca e no seu coração para que você possa cumprir. Aqui, meus irmãos, nós podemos dizer que Paulo está interpretando o texto de Moisés. Olha aí, Romanos capítulo 10, verso 6 ao verso 8. Olha o que Paulo fala aí. Mas a justiça decorrente da fé diz assim: não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer do alto quem? Isso. Moisés falou a palavra. Moisés estava referindo a lei. Ou, verso 7: quem descerá o abismo? Isto é, para levantar Cristo dos mortos. E ele continua: porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, Paulo aqui está trazendo algo que parece, aos olhos de uma primeira leitura e uma leitura desapercebida, que está sendo coerente. Muitos irmãos vão olhar para esse texto e vão perguntar assim: Paulo cometeu algum equívoco? Paulo cometeu um erro? Será? Será que Paulo prejudicou o entendimento da palavra? Porque ele não pôde ter expressão, Moisés está falando da palavra, está falando de Cristo. Não, meus irmãos, Paulo não colocou nada disso. Paulo está aplicando a verdade no texto escrito por Moisés, na instrução que ele está fazendo para os irmãos em Roma. Paulo simplesmente está interpretando o texto do Antigo Testamento e aplicando aqueles irmãos aqui em Roma. Por quê? Muitos teólogos falam o seguinte, e essa é a verdade do nosso entendimento teológico em relação a Cristo e a lei. Cristo é o cumprimento da lei. E o que isso significa? Em Cristo, toda a lei se repousa. E em Cristo, tudo que se necessita para a salvação encontra-se nele. Por isso que Paulo, no entendimento interpretativo teológico, espiritual, ele entende que esse texto, essa palavra, aplica-se à pessoa de Cristo. E o que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos? Não tem nada difícil em relação à fé. Não tem nada difícil em relação à salvação. Por quê? Ele
Está na cara de vocês. Não precisa subir ao alto dos céus. Não é necessário descer o abismo para que você tenha acesso a essa palavra da verdade. Está aonde? No coração, na boca. Cristo, na concepção de Paulo, é acessível para os que o buscam. Ele está deixando bem claro nessa igreja de Roma. Isso está acessível para todos vocês. Aqui nós temos algo importantíssimo para que nós possamos destacar e entendermos por que Paulo está falando isso para essa comunidade. Tinha um entendimento no texto de Deuteronômio 30, por parte dos fariseus, quando Moisés fala que está acessível para todo mundo, está na boca do coração, a lei, a palavra. Os judeus, os fariseus daquela época entendiam o seguinte: viver por obras é fácil. Por quê? Moisés disse que estava acessível, era fácil viver isso. Então, essa é a exigência de Deus para que todos vivam pela justificação da lei, pela justificação pelas obras e pela prática dos ritos judaizantes. Mas Paulo não entende assim. O que Paulo entende é Cristo está aí. O favor imerecido de Deus está aí, fácil e simples para ser alcançado por todas as pessoas. O resumo do Evangelho segundo Paulo é esse: coração e boca. Coração e boca. Mais nada. Pastor, o que eu preciso para ser salvo? Pastor, como eu preciso? Como eu preciso? Seu coração e sua boca. Isso. Paulo entende que Moisés anunciou a simplicidade do Evangelho nos seus escritos. E ele faz a mesma coisa. A simplicidade do Evangelho que cativou e vai continuar cativando os eleitos de Deus para trazê-los para uma simples realidade. Qual realidade é essa? Crer com o coração e confessar com a boca. E essa simplicidade nós vamos ver aqui, a partir do verso 9 ao verso 11. Antes disso, meus irmãos, eu vim me falar para vocês. Observem, não tem nada difícil para isso. Por que eu quero enfatizar isso para os irmãos? Muitos de nós, às vezes, nos pegamos com algumas dificuldades da vida e não entendemos que aquelas dificuldades da vida, elas devem servir para nós como grandes trampolins. Aquelas dificuldades das nossas vidas, elas não devem ser causas para nós encontrarmos fé. Isso está tão difícil, está tão apertado, mas o que isso tem a ver com sua fé? É porque nós trocamos a simplicidade pela complexidade. Pastor, eu acreditava que na minha vida só deveria acontecer coisas boas. Mas aonde o Espírito está dizendo isso? Pastor, eu acreditava que na minha vida deveria ser mais fácil. Aonde o Espírito está dizendo isso, irmãos? Não existem esses apontamentos da Escritura. A simplicidade que Paulo está tratando, a simplicidade que a Escritura demonstra nos seus ensinos, é que a fé, ela vem do alto ao coração do crente, e o crente professa isso de duas formas: no seu coração e na sua boca. No seu coração ele crê que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, morreu e ressuscitou, e desculpou, e ele professa isso. Com essa certeza você vai ser capaz de desenvolver um relacionamento com todas as circunstâncias da sua vida, quer sejam boas, quer sejam ruins. Se nós entendemos esse primeiro ponto aqui que Paulo está instruindo essa igreja, como essa igreja teve capacidade para seguir os demais, porque Paulo vai trazer e vai evocar os desafios normativos do dia a dia, nós vamos conseguir andar de forma mais específica e mais correta diante de Deus, para recorrer ao fenômeno do dia a dia. Verso 9 ao verso 11, Paulo agora vai trabalhar no resumo. Que resumo é esse? Esse resumo eu fico trazendo como se fosse uma pergunta. Alguém dizendo para Paulo assim: Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí eu quero ver com vocês novamente, agora no verso 9 ao verso 11. Olhem na sua Bíblia. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e
você confessa a respeito da salvação. Por conta da Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, o resumo é esse. O que eu tenho que fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo, como nós vemos agora, é essa: creia de todo o seu coração em Cristo, que Deus o ressuscitou dos mortos, e com a boca confessa isso. Só isso você precisa. Você não precisa subir aos céus, você não precisa de fazer sacrifícios, você não precisa de fazer circuncisão, você não precisa de trazer ofertas alçadas, doações, você não precisa observar a lei de Moisés para fazer que ser salvos. Vamos resumir essa comunidade da seguinte forma: o que vocês aí precisam, e todas as pessoas do mundo precisam para ser salvos, é crer que Jesus é pecado dos homens. Segundo, confessar a favor que você não é salvo. Só isso. Aqui ele descontrariou toda a estrutura religiosa da sua época. Por quê? A estrutura religiosa da sua época via no aspecto totalmente contrário. Esse é o ponto principal aqui, do verso 9 ao verso 11. Olha agora no verso 10. Uma ordem a ser seguida. Qual ordem a ser seguida? Crer no seu coração. E a boca deve confessar. O coração creu e a boca confessou. Essa é a ordem. E segue a ordem. Pecaminosamente nós podemos dizer assim: é só isso, nós não precisamos de mais nada para ser salvo. É só crer e só confessar, não precisa de mais nada. Eu gostaria de dizer assim: o coração crê, a boca confessa e o modo de viver testifica. O coração acredita que nosso Deus sofreu um apoio e morreu por nós na cruz do Calvário. A nossa boca confessa e a nossa vida não muda abaixo daquele. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas vão entender e vão acreditar que o só crer e confessar é suficiente. Mas Paulo era só crer e confessar, não preciso fazer mais nada. Eu posso viver minha vida de conformidade como eu vivi anteriormente. E aqui começou isso. As demais coisas não são aspectos de salvação. As demais coisas são características de um salvo. As irmãs lembram do nosso encontro de ontem? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a pérolas. E a virtuosidade dela vem a partir do verso 11. E ela começa. Aqui é a mesma coisa. As características da vida de um salvo não são objetos para mostrar a salvação, objetos que tragam salvação. As características e as práticas da vida de um salvo são evidências de salvação, meus irmãos. Porque aquele que crê uma revelação, confessa com a boca, ele testifica no seu ato de vida. Ele não é voltado para a Cristo. Não é uma pessoa mentirosa, não é uma pessoa que tem medo de tudo quanto é coisa, não é uma pessoa maledicente, não é uma pessoa voltada para os ídolos, não é uma pessoa que não tem medo de tudo. Pelo contrário, aquele que crê e confessou, ele é totalmente verdade. Você vê Cristo nas pessoas, ele é manso, ele é simples, honesto. É sincero, é pai, é esposo, é esposa, é um bom filho. Por quê? Porque isso é uma normativa normal daquele que crê e confessou. Hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas que acreditam e confessam, mas não vivem. Eu sou grande pessoa. Eu levantei minhas mãos no dia de domingo, teve uma pregação, e aí eu aceitei Jesus. Eu sou crente. Não, pastor, eu sou crente. Eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida de todo o coração. Eu
sei o que ele ressuscitou. Eu já confessei no domingo na igreja, levando minhas mãos e uma bênção. Olha isso. Mas você olha para a vida do irmão, ele não lava os adultérios. Ele não deixa de ser violento. Não deixa de ser mentiroso. Os vícios estão diante de todos os momentos. Não existem bons testemunhos dos de casa e nem dos de fora de casa. Que conversão é essa, meus irmãos? Paulo está trazendo essa realidade para essa igreja e já traz as reivindicações simples e básicas para quem se converteu de verdade. Isso tem que chegar a nós. Se nós cremos no nosso coração no Cristo de Jesus, confessamos com a nossa boca, a nossa coluna de vida deve ser diferente. A nossa realidade dentro do nosso lado deve ser diferente. O terceiro ensino dessa perspectiva que Paulo está trazendo aqui para essa comunidade, a Limona, sobre a salvação, é essa. Paulo vai fazer a citação de Isaías 28:16. O povo de Deus não será ou não ficará confundido por crer em Jesus Cristo. Existe uma turma muito interessante que só o eleito questiona sobre as coisas. Não, o eleito ele não está nem aí. Mas em breve tempo, os seus questionamentos, a resposta santa e vinda do céu chega no coração dele. E aí ele fica em paz. Por quê? Porque o seu povo não ficará confundido. Olha o texto que ele está citando. Isaías 28:16. Olha aí na sua Bíblia. Isaías 28:16. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu assentei em cima uma pedra de aprovada, pedra preciosa angular, solidamente assentada. Aquele que crê não será confundido. Só o crente verdadeiro sabe disso. A gente é mensagem esperançosa para o Messias, para o Senhor. Quem crê em Jesus, para aquele que coloca sua confiança em Jesus, não existe confusão, meus irmãos. Não existem destambeiros, não existe nada que pode tirar a paz do seu coração em relação à vida eterna, em relação ao seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque todo esclarecimento ele não vem de forma linear. Todo esclarecimento, toda certeza não vem de homens. Todo esclarecimento, toda instrução, toda certeza, ela vem do alto. Ela transforma no coração do Filho, para que cada dia mais ele tenha confiança que o Senhor Jesus é Deus na sua vida e que ele fez. Sabe o que é interessante aqui nesse texto? O chamamento para confiar e acreditar na ressurreição de Jesus é algo que foge da normalidade. Por que foge da normalidade? Nós temos alguns exemplos de ressurreição na Bíblia. Se não me engano, são 2 ou 3. Mas todos aqueles que foram ressuscitados por um poder milagroso do nosso Senhor Deus, eles conheceram a morte novamente. Correto? Isso não. Esse morreu por 3 dias no vencedor, ressuscitou, está vivo, e não conheceu a morte, está assentado no trono de glória, reinando e governando todo o universo. Por que o chamamento à terra e a ressurreição de Cristo difere de toda a prática corriqueira da religião? Porque você está acreditando em algo que não existe em nenhum outro local. O nosso Deus, o nosso Senhor, vive, está e reina. Por isso que a nossa confiança é viva e forte. E a única coisa que nós precisamos ter certeza é essa: crer em Jesus. Confessar da nossa parte.
clamar a Ele todos os dias: modela, Pai, modela minha conduta de vida, para que eu viva como crente. E cada querendo as necessidades de Deus, na arte da minha vida. E aqui nós entramos nos dias de hoje numa problemática, certamente os irmãos ainda não estiveram em conformidade a Israel. Hoje nós encontramos, meus irmãos, muitos, principalmente os nossos jovens, muitos irmãos indo para escolas e faculdades. Ali a fé é muito questionada. Ali a fé é muito debatida por professores liberais, pessoas que vêm trazendo questionamentos totalmente desconexos com a verdade bíblica. E se não houver solidificação, e se o só Deus não tiver com as mãos estendidas sobre os nossos irmãos e irmãs, é o momento onde você percebe muitas perdas. Porque a fé está sendo salvatada, as certezas bíblicas estão sendo colocadas em xeque. E se a pessoa não estiver firme em Jesus, ela vai passar. Oremos os nossos irmãozinhos e irmãzinhas daqui, e oremos por diversos crentes que estão espalhados por esse mundo fora, os que estão dando os primeiros passos na vida, estão indo principalmente para as universidades. Vamos olhar agora para o verso 12, verso 13. Verso 12, verso 13 diz assim: verso 12, verso 13. Pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez por mesmo, é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, este o que, irmãos? Este será salvo. Paulo agora vai se dedicar nesses dois versos para mostrar quem são aqueles que são alcançados pela salvação de Jesus Cristo. Quem são os alcançados pela salvação de Jesus Cristo? Aí eu pergunto para vocês: é um grupo de pessoas? É uma religião específica? É uma etnia? Não. Quem são os beneficiados por essa graça? Os religiosos daquela época, os fariseus, vocês vão lembrar pelo discurso que eles faziam, eles diziam que os salvos eram o povo de Deus, o povo judeu, só esse povo era salvo. Os demais não passavam de cachorros, de cães, de gentios que não mereciam graça nenhuma de Deus. Mas Paulo, no verso 12, olha no verso 12 da sua Bíblia, Paulo deixa bem claro: pois não há distinção em judeu. Aqui Paulo está abrindo o leque para os dois grupos de pessoas que estão inseridos na universalidade do seu vocabulário. Judeu é quem? É aquele que faz parte da religião. É todo aquele que é do povo de Israel. E quem é o grego? O grego é que faz parte do mundo gentil. Todas as pessoas que não fazem parte do mundo dos judeus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Não importa, quer seja um judeu ou grego, aquele que crer no seu coração e confessar com a sua boca, esse será salvo. Não importa quem seja, não importa a idade, não importa o sobrenome da família, não importa as condições financeiras, não importa a etnia, se esse crer no Senhor Jesus Cristo e confessar com a sua boca, esse vai ser salvo. Isso quebra a estrutura dos judeus daquela época. Paulo aqui nesse contexto, verso 12, verso 13, ele ainda traz duas características da pessoa de Jesus. Jesus é Senhor de todos. Olha que interessante. Jesus é Senhor de todos, ele não é Senhor de alguns. Só que ele fala assim: ele é rico para com todos os que o invocam. Ele é Senhor de todos e ele é rico para com todos que o invocam. Duas características importantes do nosso Senhor Jesus. Irmãos, lembrem-se, nós temos uma crise teológica terrível e hoje de novo está se intensificando. Quem são os todos, pastor? São todas as pessoas do mundo? São todas as pessoas? Não. Não são todas as pessoas do mundo que vão para a salvação. Não são todas as pessoas do mundo que vão para
se perde no discurso muito recorrente dos dias de hoje, dizendo que todos são salvos, todos vão para o céu, alcançamos aqui o universalismo. Não tem nada a ver com as escrituras. O que Paulo está ensinando é o seguinte: não existe um grupo favorito que vai alcançar a salvação. Trazendo para cá, como nós podemos dizer, muito evangélico que falamos hoje, só os evangélicos que vão para o céu. Nós, Deus está dentro do reino. Não só os irmãos de algumas igrejas que vão para o céu. Se o problema fosse isso, meus irmãos, só bastaríamos nós nos encontrarmos em uma religião e nos encontrarmos em uma igreja, que nós realmente seríamos salvos. Mas essa não é a realidade. Não são só evangélicos, não são só pessoas de uma igreja, todos, gentios, judeus. Ou seja, todos aqueles que foram convencidos da sua condição de pecado, que creem no seu coração e confessaram na sua boca. Eu acredito que Paulo está construindo, e nós vamos chegar no finalzinho do texto, vamos entender o porquê dessa construção. Porque Paulo está contando a necessidade da evangelização. Ele está contando o mundo gentil. Ou seja, aqueles do mundo gentil devem conhecer Jesus Cristo. Por isso, devem ter entendimento que eles também, por meio deles, há salvação. Sabe, irmãos, às vezes, como aconteceu lá naquela época, acontece muito nos dias de hoje, a igreja evangélica, em muitos aspectos, se tornou uma confraria. Não tem nada a ver com a igreja do Senhor Jesus. Se tornou simplesmente um órgão de negociação. Não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver, nada a ver. É como se nós disséssemos assim: só quem tem salvos, só quem tem pessoas boas, só quem tem pessoas dignas de Deus. Não, irmãos, não tem nada a ver. O nosso apontamento como crentes, claro, são domésticos da fé, mas como evangelismo lá de fora. Resgatar aqueles que estão aos nossos olhos, aos olhos dos que merecidos. Esse é o grito que deve grasnar no nosso coração, meus irmãos. Isso está no coração de Paulo. Sabe por quê? O Paulo coloca aqui em Jesus, e Jesus ensinou de todos. Ele não está dizendo que Jesus ensinou de alguns. Isso deve colocar um ponto de oração na nossa cabeça. Jesus veio para com todos os que vão ter seu nome, os que creem em seu nome. Mas nós sabemos quem ainda vai morrer. Nós temos que ser bênçãos de Deus para todos. Nós sim temos que ser bênçãos de Deus para todos, porque nós não sabemos quem vão ser alcançados. Nós temos que falar do Evangelho o máximo possível para todos, porque nós não sabemos quem serão alcançados. Nós temos que orar por todos, porque nós não sabemos quem serão alcançados. Esse é o nosso papel como igreja, como irmãos, como crentes, como conhecedores do Evangelho. Porque o nosso Senhor, Ele conhece aqueles que conheceram essa palavra. E por último, Paulo fala aqui no verso 13, algo importantíssimo que deve estar no coração de cada um de vocês: a certeza da salvação. Um crente que não tem certeza de salvação, ele tem que questionar sua fé. Olha aí no finalzinho, no verso 13, Paulo fala assim: porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mateus, capítulo 17, verso 20, ele fala do Senhor Jesus trazendo o ensinamento da fé. Ele fala sobre um texto narrado em Mateus. Ele relata de um senhor que era servido para ser ajudado pelos discípulos. E sabe o que é interessante? É que os discípulos não conseguem ajudar eles. Ele fica possesso e depois de pouco tempo aquele senhor volta para falar com Jesus. E ele fala assim: Jesus, ajuda.
Meu filho está com acesso ao espírito imundo. E os seus discípulos, eu trouxe aqui meu filho, eles não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. E falou a situação do filho. O Senhor Jesus expulsou aquele demônio e depois voltou uma palavra para os seus discípulos. Vocês têm uma pequena fé. Que fé é essa que vocês têm? Olha, se vocês tivessem uma fé, o tamanho de mostrar, vocês diviam para essa montanha, sai daqui e coloca-te ali. E a montanha obedeceria. Por quê? Basta ter fé. Eu não esqueço desse texto, porque eu tive o desprazer de ver um desses pregadores contemporâneos, e ele contou a história de uma senhorinha que era muito fiel à igreja lá. Era uma dizimista, uma ofertante, eles batiam muito nessa tecla, né? E essa senhorinha ficava impressionada, porque muitas pessoas eram curadas na igreja, pessoas de todas as formas, cura de dor de cabeça, dor no calcanhar, dor no joelho, dor na unha do pé mindinho, dor no pulmão, dor na orelha, dor no olho, dor no nariz, era cura para todos os lados. Ela ficava impressionada, porque o pastor de lá, o missionário, era homem de Deus, homem de muito poder. E ele falou esse texto, ele falou: olha, por que não está acontecendo uma coisa com alguns de vocês? Porque vocês não estão ofertando, não têm fé. Coitada, ela já tinha levado tudo, ela simplesmente tinha que morrer de fluxo de sangue, ele tinha dado tudo, mas faltava fé. Aí o que aconteceu? Ele excluiu essa passagem. E aí ela conta na história que ela foi para a casa dela e foi para um local onde tinha uma montanha, um morro, né? Aqui no Brasil existem montanhas. E fechou os olhos e orava. E toda vez ela abriu os olhos e percebia que a montanha estava no mesmo lugar, ou seja, ela não tinha fé. Olha que tristeza, irmãos. Muitos crentes dos dias de hoje olham o aspecto da salvação, da certeza da salvação, como essa senhorinha. Chega diante de uma montanha, sai daí, montanha, vai para lá, abre os olhos, a montanha está no mesmo lugar. Puxa, eu não tenho fé. Vou de novo, fecha os olhos, olha para a montanha e olhos fechados, ora com toda a força, até suar. Sai daí e vai para lá. Quando é lá no olho direito, a montanha está no mesmo lugar. Eu não tenho fé. Muito crente, no dia de hoje, que em relação à sua salvação, é igual essa senhora. Será que eu sou salvo? Será que os meus atos estão me trazendo salvação? Aqui em Romanos, irmãos, Paulo já está dizendo isso. Creia no seu coração. Confesse na sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Certamente você será salvo. Não sou eu que estou falando. Está aqui nesse livro sagrado, irmãos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A melhor recomendação é aquela que nós podemos fazer para todas as pessoas que estão distantes do Evangelho. Esse talvez seja o melhor apelo que uma igreja evangélica pode fazer algo diferente. Vai para a sua casa, fecha seus olhos, peça a Deus uma oração. Sim, Deus, coloca no meu coração o desejo e a vontade de acreditar que o Senhor morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Coloca no meu coração a certeza que o Senhor na cruz. Me dá coragem para professar comigo. Sabe por quê, irmãos? É só isso. Nada mais. Só isso. Nós não precisamos dizimar, nós não precisamos ofertar, nós não precisamos nos flagelar, nós não precisamos de segunda estarmos na igreja, nós não precisamos de nada disso para sermos salvos. A salvação caracterizada na vida de um crente é crer no coração e confessar na sua boca. E nós fechamos até o verso 13. Por quê? Porque Paulo construiu toda essa argumentação e ele aponta agora para o verso 14 e o verso 15. Por quê? Porque o verso 14 e o verso 15 do capítulo 10, talvez, presta atenção, talvez
No coração de Paulo existia a vontade de pregação do Evangelho para que ele pudesse encontrar transformação de vida na vida de todas as pessoas. Paulo era um missionário no sangue de vida. No sangue que passava nas veias de Paulo existiam missões. Eu vou começar aqui esses dois versos, que é o fim. Acompanhe aí. E Paulo aqui, nesse texto, ele traz de novo mais um texto do Antigo Testamento. O texto que ele traz no Antigo Testamento é Isaías 52:7. Olha o que ele diz aí. Quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Sabe o que estava acontecendo para Isaías anunciar aqui? Ele tinha a palavra de coisas boas. Isaías estava anunciando para o povo de Deus que eles iam para o cativeiro. Olha o que é muito pesado. Vocês vão para o cativeiro. O Senhor Deus vai levar vocês no cativeiro, mas vai dar por terra. Vocês vão sair dali. O anúncio das coisas boas são caracterizados pelo Evangelho cristalino de Deus que é proclamado pelos homens. Paulo pega essa frase para que ele possa cristalizar a necessidade da evangelização. Por que isso aqui? Porque Paulo queria que os romanos lembrassem e entendessem que o cativeiro foi ruim. Da mesma forma, essa situação de Jesus. Por que eu devo evangelizar Paulo? Os irmãos não perguntam. Por que nós devemos enviar missionários para pregar para os gentios? Lembra do cativeiro? Lembra como foi ruim? No cativeiro, o nosso povo perdeu identidade, perdeu idioma, perdeu religião, muitos perderam a fé. Não é ruim o cativo? Aí eles olharam e falaram assim: é verdade, Paulo, como é ruim estar cativo? Os gentios estão cativos nas trevas. Como assim, Paulo? Todo aquele que não conhece Jesus Cristo tem um cativeiro no fundo do seu coração. Como foi bom que o nosso povo saiu do cativo físico e se libertou da imposição do povo que o cativou. Assim é a mesma necessidade da evangelização, para que os gentios sejam libertados da escravidão espiritual. Paulo agora, com essa argumentação, ele vai fazer 4 questionamentos, e nesses 4 questionamentos ele traz respostas lógicas. Para que essa igreja, quem sabe, vai ser não teve como continuar. Para que essa igreja pudesse ajudar a colher a Espanha, como foi no início da introdução, como nós começamos a exposição Romanos, um dos propósitos de Paulo era chegar em Roma e subir no mundo, ali para que ele continuasse pregando. E aqui é o clímax. Nós não precisamos evangelizar? Precisamos. Só que nós precisamos enviar. Quem pode enviar? Vocês. Por quê? Porque vocês são crentes. Vocês creram no coração de vocês. Vocês professaram com a boca de vocês. Vocês estão vivendo uma vida que glorifica o nome do Senhor. E vocês devem estar empunhando missões. E quais são as perguntas? As perguntas são essas. Olha isso aqui, a partir do verso 14. Como convocarão aquele que tem um emprego? Ou seja, eu pergunto isso para vocês sobre Jesus. Como é que eles invocarão o nome de Jesus se eles não creem? Difícil, né? Segunda pergunta que pode estabelecer. Pergunto isso para vocês. Como que eles crerão em Jesus naquele de quem ouviram? Essa é a pergunta. Como ouvirão? Isso não há quem prega. E a última pergunta: como pregarão se não forem enviados? Todas essas perguntas são internamente lógicos e desenvolvem uma informação clara. Nós precisamos nos envolver na evangelização dos gentios, porque nós sabemos como é ruim estar em trevas, como é ruim ser cativo e como é necessário crer, porque Jesus é Senhor de todos. Jesus não é Senhor só do judeu, Ele é Senhor de todos. A lógica de Paulo, meus irmãos, eu escrevi aqui e quero trazer para vocês. A lógica é essa, para cada uma das perguntas. Com a pregação do Evangelho, os gentios conhecerão Jesus. A pergunta é essa: como invocarão aquele que não crê? Pela lógica,
Terceira pergunta: como que ouvirão o Senhor a quem prega? Por isso a necessidade de pregadores. Quarta pergunta: como pregarão se não forem enviados? E agora um chamamento direto para esse que estava lembrando. Pregadores devem ser enviados e sustentados por igreja do Senhor Jesus. Essa é a grande missão de Paulo nesse tratado para a igreja de Roma. Vocês devem se envolver em evangelismo de tal forma que devem nos ajudar a seguirmos a minha oração para que nós tenhamos a pregação do evangelho para o mundo dos gentios. Dura essa mensagem. Eu quero, com os irmãos, ver quais são as verdades que o Senhor deseja nos ensinar nesse texto. A primeira delas, meus irmãos, é essa. Através de Paulo, vemos que a Bíblia toda ensina a simplicidade de viver o Evangelho. É o primeiro ensino que o Senhor está trazendo para nós, igreja de hoje. O Evangelho é muito simples. Muito simples. Não precisa de muita coisa. Não necessita de sacrifícios. Não necessita fazer nada demais. Querer? Confessar. Todos precisam. Não precisa nada demais. Só crer em Jesus. Só confessa ao seu nome. Não faz as demais coisas vão acontecer nada com nós. Eu fui, esses dias eu crente, uma situação muito difícil, muito difícil. Está numa situação de envolvimento com vícios, com qualquer coisa do mundo. E aí ele me pergunta assim: pastor, eu não vou dar conta. Eu vou dar conta, será que eu posso? Eu falei: não, senhor, não adianta. Isso não é uma absurda, isso não tem condições. Só a graça, só o Espírito Santo. Hoje eu conversei com ele de novo: pastor, não, pastor, está difícil. Essa história é clara, você não vai dar conta mesmo. Enquanto você não depositar tudo nos pés de Jesus, não tem como. É tudo. Então, meus irmãos, está difícil a caminhada no Evangelho? Está tudo certo. Está tudo bem, porque para vocês é impossível. Porque o chamamento do Evangelho é santidade. O chamamento do Evangelho é renúncia. E quem faz isso por nós? O Espírito Santo. Só creia no seu coração em Jesus Cristo. Só confesse com a sua boca. As demais coisas são naturalmente acrescidas da sua vida. Uma segunda verdade que o Senhor Deus quer nos ensinar nesse texto é que a vida do Evangelho é coração e boca, crer e confessar. Todas as demais coisas procedem disso. Não tem como só você crer. Eu creio. Você só crê, só. Você não confessa. Você não passa a confissão. Você não faz isso com as verdades do Evangelho na sua vida. Provavelmente você não acredita. Pelo contrário, tem muitas pessoas que confessam. Tem gente que usa o nome de Deus para tudo. Em nome de Jesus, se Deus quiser, eu sei que Deus é Deus, é Deus, é Deus. Mas eu posso dizer que essa pessoa está apresentando tudo quanto é vaidade, tudo quanto é porcaria. Está perdida no mundo. Certamente essa pessoa não vai acreditar. Da mesma forma, tem pessoas, como eu falei lá no início, que dizem acreditar, dizem confessar, mas não vivem o que estão dizendo quando eles acreditam e confessam. Uma vida correta, uma vida longe do Evangelho. É nas ânsias. Não tem como. Não tem como. Sabe o que me assusta? Prometo que seja breve. Quando eu vejo crentes, confessos, congregantes, que não têm uma vida cântica, não tem momentos devocional, não lê a Bíblia, não estudam a Bíblia, não leem os livros, não fazem parte de grupos de estudos, não fazem parte de reuniões de oração. Difícil. É uma maneira própria. Muito difícil. O Senhor está me chamando para
Essa é a melhor coisa do mundo. O mundo está acabando, as pessoas estão se derretendo, mas você tem uma certeza. Você tem um Deus. Você tem um Senhor. Eu sei de onde eu vou. Eu sei porque eu existo. Eu estou em paz com todas essas verdades. Por mais que as consequências desastrosas desse mundo aniquilem a minha família, a minha vida, tudo que eu tenho, não tem problema nenhum. Eu sei para onde eu estou, eu sei para onde eu vou, porque quem me dá certeza é o meu Deus na sua santa palavra. Nada mais que isso. Nada mais. Isso é totalmente diferente. Você tem certeza que você vai seguir? Não sei. Você tem certeza que você vai ter saúde? Não sei. Você tem certeza que sua família vai viver muito tempo? Não sei. Você tem certeza das felicidades? Não sei. Você tem certeza que Deus vai te fazer feliz? Não sei. Porque a Bíblia não fala disso. Você tem certeza que você vai ser amado pelos seus? Não sei. Você tem certeza que você vai amar os seus? Não sei. Você tem certeza que vai dar tudo certo para você? Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Ele fez eu crer em Deus. Ele fez eu confessar o mundo. Ele está aqui nos passos da minha vida. Todas as demais coisas são consequências. Se tiverem, bom. Quem não quer ser amado? Quem não quer amar? Quem não quer ser feliz? Mas se não tiver, não vai fazer falta nenhuma. Porque daqui a pouco, irmãos, eu já falei para vocês, primeiro eu vou fazer o sepultamento de todos vocês. Depois eu vou morrer. E aí o que acontece? Aí lasca a história aí. Irmãos, eu ainda vou vir uns 40, 50, 60 anos. Todo mundo aqui já passou de mim, já. Só que não vai fazer 38 por Aí vai viver muito grande. A quarta verdade que o Senhor Deus quer que nós aprendamos com isso aqui é que os beneficiários dessa salvação são todos os que invocam o nome de Jesus. Mais uma vez, não é religião, não é um grupo de pessoas, não é a cor, não é opção sexual, não é intelectualidade, não é condição financeira. Os beneficiários dessa salvação são todos os que invocam o nome de Jesus. E por último, esse talvez seja o clímax do sermão de hoje, é a necessidade do nome de Deus. Irmãos, precisamos fazer missões juntos. Precisamos levar o nome de Jesus para mais longe, para o maior número de pessoas possíveis, porque fomos chamados para lá. Paulo coloca isso como um dos pontos inquestionáveis no sermão que ele está fazendo para essa igreja. E essa verdade chega a nós. Vamos nos conscientizar. Pastor, eu não sei pregar. Eu sou pregado, eu estou atrelado. Pastor, eu não sei nem falar, pastor. Eu sou, como diz Moisés, né? Eu sou gado, eu sou obrigado. Se você está obrigado a sair para pregar no Evangelho, primeiro você tem que orar. Nós temos que ser uma igreja que ora pelas missões, uma igreja que tem amor por missões. Depois, nós temos que ser uma igreja que investe em missões. Nós temos que continuar firmes investindo em missões. Nós temos que continuar investindo nos missionários. E não permitam-me pedir aos irmãos, me ajudem. Ajude os missionários. Vamos dedicar tempo em oração. Vamos investir um pouco mais financeiramente. Vamos clamar aos Deus que essa palavra de verdade chegue a muitas e muitas pessoas que nós nem conhecemos, que nós não vamos ser beneficiados se elas conhecerem ou não conhecerem o Evangelho. Mas que o Senhor seja, o nome dele seja falado aos ouvidos das pessoas, para que elas creiam, para que elas confessem, para que elas vivam Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus,
vamos a Ti agradecidos por essa palavra. Vamos a Ti agradecidos, Senhor, pela certeza da salvação que o Senhor mesmo colocou no nosso coração. Vamos a Ti agradecidos, Senhor, porque vemos um lugar histórico como que esses homens continuaram abraçando o Evangelho, como eles foram tão bem sucedidos, como que a palavra do Senhor chegou e iluminou os corações. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, abre o nosso coração para esse entendimento, para que possamos ser bênção do Senhor, investindo em missões, orando por essa palavra tão interessante, tão profunda, Pai. Ajuda os irmãos aqui na igreja, a todos que chegarem até essa pessoa dessa palavra, que eles possam ter a fé em Ti somente, que eles creiam no Senhor de todo o coração, que eles confessem o Senhor e que eles vivam a Ti. Ajuda eles, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém.